Sejam todos bem-vindos à Escola Urântia e hoje temos o prazer de receber a nossa querida Edine e ela vai facilitar os nossos estudos hoje. Muito obrigada, Edine, pela tua disposição e a palavra é tua. Muito obrigada, Lilian. Obrigada a todos pela presença. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje, como a Lilian falou, vamos apresentar um resumo do documento 150. Então, para iniciar, vamos compartilhar a tela. Não consigo compartilhar, não sei por quê. Peraí. Não estou como co-host. Agora sim. Muito obrigada. Então, vou compartilhar a minha tela. Me digam, por gentileza, se conseguem ver. Sim. Obrigada. Só que não está no modo apresentação. Sim, eu vou colocar agora o modo apresentação. Uhum. Um minutinho. Aqui. Tá? Tá agora o modo apresentação? Tá ótimo. Perfeito, muito obrigada. Tem que pôr para gravar também. Isso, Para... já está gravando. Uhum. Então, esse módulo 4, capítulo 5, aula 3, é parte 1 da documento 150, a terceira campanha de pregação. Esse é um resumo que vamos apresentar. Sempre conveniente para os estudantes lerem o documento completo, sim? Vai haver, por razões de tempo, não é possível apresentar tudo, mas esse é o principal do documento, aquilo que vamos apresentar agora. Os tópicos dessa aula são a introdução, o corpo evangélico das mulheres, a parada em Magdala, o sábado em Tiberíades, enviando os apóstolos 2 a 2, o que devo fazer para me salvar, as lições da noite, a permanência em Nazaré, o serviço do sábado e a rejeição de Nazaré. Então, vamos começar a introdução. À noite, no domingo 16 de janeiro do ano 29 depois de Cristo, Abner e os apóstolos de João chegaram a Betsaída. E no dia seguinte tiveram uma conversa conjunta com André e com os apóstolos de Jesus. Abner e seus condiscípulos fizeram de Hebron o seu ponto central e mantiveram o hábito de vir a Betsaída periodicamente para as reuniões. Entre as muitas questões consideradas nessa conferência conjunta, estava a prática de ungir os doentes com alguns tipos de óleo, junto com orações para a cura. De novo, Jesus declinou de participar das discussões deles e expressar-se a respeito das conclusões tiradas. O assunto dessa discussão era que os apóstolos de João usavam óleo para unção, mas os apóstolos de Jesus recusaram seguir essas regras. Esse mapa aqui, eu só quero apresentar uma ideia da distância que percorriam a pé os apóstolos de João, Abner e os apóstolos de João, que estavam associados também a Jesus. Observem essa distância. Eles percorriam a pé mais de 165 quilômetros. Imaginem isso. Pessoas que caminhavam, não havia, nesse tempo, transporte para viajar. Eles deviam ir a pé. Então, isso eles faziam periodicamente. Imagine o esforço que eles faziam. É incrível, assombroso. Na terça-feira, 18 de janeiro, os 24, junto com os 75 evangelistas aprovados, reuniram-se na casa de Zebedeu, em Betsaída, em uma preparação para serem enviados à sua terceira viagem de pregação na Galileia. Essa terceira missão durou um período de 7 semanas. Eles visitaram Magdala,
Tiberíades, Nazaré e todas as principais cidades e aldeias das partes central e sul da Galileia, foram a todos os locais anteriormente visitados e a muitos outros. Esse aqui também é um mapa com uma estimação da distância, imagine em linha reta, de Betsaída até Nazaré, aproximadamente, aí não ficou muito bem no mapa, é 38 quilômetros. Mas eles percorreram todas as cidades dessa região da Galileia. No mapa pequeno, é a distância que uma pessoa teria que percorrer hoje pelas rodovias que existem nessa região agora. Então, hoje, para ir de carro de Betsaída para Nazaré, a pessoa teria que fazer 58 quilômetros e 300 metros. Isso é apenas um exemplo para ter uma ideia das distâncias que eles percorreram a pé naquele tempo. Agora vamos ver o corpo evangélico das mulheres. De todas as coisas ousadas que Jesus fez na sua carreira terrena, a mais surpreendente foi o seu anúncio súbito, na tarde de 16 de janeiro, do ano 29, depois de Cristo. Amanhã pela manhã, nós selecionaremos 10 mulheres para o trabalho de ministração do reino. No começo do período de 2 semanas, durante o qual os apóstolos e os evangelistas deviam estar ausentes de Betsaída na sua licença, Jesus solicitou a Davi que chamasse os seus pais de volta para a casa deles e que despachasse mensageiros chamando a Betsaída 10 mulheres devotas que haviam servido na administração do acampamento anterior e na enfermaria, nas tendas. Essas mulheres todas tinham ouvido a instrução dada aos jovens evangelistas, mas nunca ocorreu aos instrutores delas, nem a elas próprias, que Jesus ousaria colocar mulheres na missão de ensinar o evangelho do reino e ministrar aos doentes. Essas 10 mulheres escolhidas, incluídas na missão por Jesus, eram Susana, filha do antigo Jassã da sinagoga de Nazaré; Joana, a mulher de Cusa, camareiro de Herodes Antipas; Isabel, filha de um rico judeu de Tiberíades e Séforis; Marta, irmã mais velha de André e Pedro; Raquel, cunhada de Judá, irmão na carne do mestre; Santa, filha de Elman, médico sírio; Milja, uma prima do apóstolo Tomé; Ruth, a filha mais velha de Mateus Levi; Celta, filha de um centurião romano; e Agamã, uma viúva de Damasco. Subsequentemente, Jesus acrescentou mais 2 outras mulheres a esse grupo, Maria Madalena e Rebeca, filha de José de Arimateia. Jesus autorizou essas mulheres a formarem a sua própria organização e instruiu a Judas que provesse fundos para os seus equipamentos e para animais de carga. As 10 elegeram Susana como dirigente e Joana como a tesoureira. Desse momento em diante, elas proveram os próprios fundos de caixa e nunca mais recorreram a Judas para sustentá-las. Jesus causou um grande espanto ao promover a emancipação das mulheres, reconhecendo-as como instrutoras autorizadas do novo evangelho do reino, numa época em que nem sequer podiam permanecer no andar principal da sinagoga. Ao escolher 10 mulheres para ensinar e ministrar, Jesus proclamou a libertação espiritual das mulheres, afirmando que elas não eram inferiores aos homens. Isso foi um choque para os apóstolos e causou agitação em todo o país, com os inimigos de Jesus aproveitando da situação. No entanto, as mulheres crentes apoiaram firmemente suas irmãs escolhidas. E após a partida de Jesus, pois a morte dele, os apóstolos continuaram na prática de reconhecer as mulheres, embora os velhos costumes tenham sido retomados posteriormente. Nos primeiros tempos da igreja cristã, as mulheres instrutoras eram chamadas diáconas e recebiam reconhecimento geral. O apóstolo Paulo, apesar de admitir a teoria
da emancipação das mulheres, nunca a incorporou completamente na prática, devido à dificuldade pessoal em implementá-la. Paulo era adepto do culto da continência sexual, o que o levou a desprezar as mulheres. E essa crença se refletiu na sua visão pessoal da teologia cristã. Esse culto influenciou a visão de Paulo sobre as mulheres e impactou duradouramente os ensinamentos cristãos. Se esses ensinamentos que Paulo disseminava tivessem sido seguidos ao pé da letra, seus conselhos teriam levado ao fim da humanidade. A adesão a esse culto, a adesão a esse culto que aderia a Paulo também resultou em uma guerra contra o casamento e o lar, comprometendo os fundamentos da sociedade e do progresso humano e fomentando a formação dos sacerdócios celibatários que existem atualmente em várias religiões cristãs. Agora vamos ver a parada em Magdala. Foi em Magdala que, pela primeira vez, as mulheres demonstraram a sua utilidade e justificaram a sabedoria da sua escolha. André havia imposto regras bastante estritas aos seus condiscípulos sobre fazer trabalhos pessoais com as mulheres, especialmente com aquelas de caráter questionável. Quando o grupo entrou em Magdala, essas 10 mulheres evangelistas foram liberadas para ir aos locais de pecado e pregarem as boas novas diretamente às residentes ali. E quando visitavam os doentes, essas mulheres podiam chegar até muito mais perto na sua ministração às suas irmãs afligidas. Em resultado da ministração dessas 10 mulheres, mais tarde conhecidas como as 12 mulheres, nesse local, Maria Madalena foi conquistada para o reino. Por meio de uma série de infortúnios e em consequência da atitude da sociedade bem reputada para com as mulheres que cometem tais erros de julgamento, essa mulher havia ido parar em um desses locais nefandos de Magdala. Foram Marta e Raquel que deixaram claro para Maria que as portas do reino estavam abertas, mesmo para as que tinham sido como ela. Maria acreditou nas boas novas e foi batizada por Pedro no dia seguinte. Nessa missão realizada pelas mulheres nos locais de pecado, pode-se ver que elas seguiam fielmente o ensinamento de Jesus sobre o bom pastor, que deixou as 99 ovelhas do aprisco e saiu em busca da ovelha perdida. E ao encontrar a ovelha desviada, a colocou sobre os ombros e com ternura levou-a de volta para o abrigo. Jesus disse que há mais júbilo no céu pelo pecador que se arrepende do que pelas 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. E que o fato de que algumas almas estejam perdidas apenas aumenta o interesse do Pai Celeste. Mas foi dito de Jesus que era amigo de publicanos e de pecadores. Jesus veio para cumprir o mandado do seu Pai, encontrar e salvar aqueles que estiverem perdidos. Assim, Maria Madalena tornou-se a instrutora mais eficiente do Evangelho, desse grupo de 12 mulheres. E ela foi escolhida para esse serviço junto com Rebeca, em Jotapata, cerca de 4 semanas depois da sua conversão. Maria e Rebeca, com outras desse grupo, continuaram trabalhando até o fim da vida de Jesus na Terra, fiel e eficientemente para o esclarecimento e a elevação das suas irmãs oprimidas. E na crucificação de Jesus, todos os apóstolos fugiram, exceto um, João. E essas mulheres todas permaneceram presentes. Nem uma delas sequer o negou ou traiu. O seguinte ponto é o sábado em Tiberíades. Os serviços do grupo apostólico para o sábado haviam sido colocados por André na mão das mulheres, por instrução de Jesus. Isso significava, claro está, que não poderiam ter lugar na nova sinagoga. As mulheres escolheram Joana para encarregar-se dessa ocasião, e o encontro foi feito no novo palácio de Herodes, na sala de banquetes. Herodes estando ausente na residência em Júlias, na Pereia. Joana leu das Escrituras a respeito do trabalho das mulheres na vida religiosa de Israel, fazendo referência a Miriam
Débora, Esther e outras. Mais tarde naquela noite, Jesus fez, com o grupo reunido, uma palestra memorável sobre magia e superstição. Nessa palestra, Jesus abordou a crença de que uma estrela brilhante indica o nascimento de um grande homem. André perguntou sobre a validade dessas crenças, e Jesus respondeu com um exame profundo sobre a superstição humana. Essa estrela tinha recentemente sido descoberta e André perguntou a Jesus se essas crenças eram bem fundadas. Na longa resposta à pergunta de André, o mestre entrou em um exame profundo sobre toda a questão da superstição humana. A exposição que Jesus fez nessa ocasião abordou a astronomia, que é ciência enquanto astrologia e superstição, que examinar os órgãos de animais mortos não revela nada sobre o futuro, que os espíritos dos mortos não se comunicam com os vivos, os encantos e relíquias não curam doenças nem protegem contra espíritos malignos, tirar a sorte não revela a vontade divina, a adivinação, bruxaria e feitiçaria são superstições, que a interpretação dos sonhos é supersticiosa e sem base, que os espíritos não habitam ídolos materiais e que amuletos e encantamentos são inúteis para a proteção espiritual. Então, Jesus denunciou todas as formas de superstições escraviciadoras. Todos esses pontos vamos analisar detalhadamente na segunda parte dessa aula, na próxima quarta-feira. E também vamos tentar comparar com as superstições que ainda hoje existem. O próximo ponto é enviando os apóstolos 2 a 2. Na noite seguinte, havendo reunido os 12 apóstolos, os apóstolos de João e o grupo recém-formado das mulheres, Jesus disse: podeis ver por vós próprios que a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Que todos nós, portanto, oremos ao Senhor das colheitas, para que Ele nos envie mais trabalhadores ainda para os seus campos. Enquanto permaneço confortando e instruindo os mais jovens, eu gostaria de enviar os mais antigos, 2 a 2, para que possam ir rapidamente a toda a Galileia pregando o Evangelho do Reino, enquanto ainda é conveniente e tudo ainda está pacífico. Então, ele designou os pares de apóstolos como desejava que fossem enviados, e que eram André e Pedro, Tiago e João Zebedeu, Filipe e Natanael, Tomé e Mateus, Tiago e Judas Alfeus, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Jesus acertou uma data para encontrar os 12 em Nazaré, e ao partirem, ele disse: nessa missão, não ide a nenhuma cidade dos gentios, nem a Samaria. Em vez disso, ide buscar a ovelha perdida da casa de Israel. Pregai o evangelho do reino e proclamai a verdade salvadora de que o homem é um filho de Deus. Eu vos declaro que nada daquilo que está encoberto deixará de ser revelado. Nada há escondido que não será conhecido. O que eu vos ensinei em particular, pregai-o abertamente com sabedoria. O que eu revelei a vós no interior da vossa morada, ireis proclamá-lo na hora certa de cima dos telhados. E vos digo, meus amigos e discípulos, não temais aqueles que podem matar o corpo e que, entretanto, não são capazes de destruir a alma. Colocai a vossa confiança nele, que pode sustentar o corpo e salvar a alma. 2 pardais não são vendidos por um tostão? E ainda eu vos declaro que nenhum deles foi esquecido aos olhos de Deus. Não sabeis que os próprios cabelos da vossa cabeça são todos contados? Não temais, portanto, vós sois de mais valor que uma grande quantidade de pardais. Não fiqueis envergonhados com o meu ensinamento. Ide proclamar a paz e a boa vontade, mas não vos enganeis. A paz nem sempre acompanhará essa pregação. Eu vim para trazer paz à terra. Mas quando os homens rejeitam a minha dádiva, o tumulto e a divisão advêm. Quando toda a família recebe o evangelho do reino,
a paz verdadeira reside naquela casa. Mas quando alguns da família entram no reino e outros rejeitam o evangelho, essa divisão só pode produzir tristezas e mágoas. Trabalhar seriamente para salvar a família inteira, para que os inimigos do homem não sejam os da sua própria casa. Mas, quando houver desfeito o vosso máximo possível por todos de cada família, eu declaro que aquele que ama o pai ou a mãe mais do que ama esse evangelho não é digno do reino. Essa referência aos cabelos, que são todos contados, é sobre a capacidade de percepção automática dos serafins, que lhes permite realizar tarefas que seriam enormes para os mortais, com extrema facilidade. Então, depois que os 12 ouviram essas palavras, eles estavam prontos para partir, e não se viram mais até o momento da sua reunião em Nazaré, para encontrarem-se com Jesus e os outros discípulos, como o mestre havia marcado. O ponto seguinte é: o que devo fazer para me salvar? Numa noite em Shunem, depois que os apóstolos de João haviam retornado a Hebron, e depois que os apóstolos de Jesus haviam sido enviados 2 a 2, e quando o mestre estava empenhado em ensinar a um grupo de 12 dos evangelistas mais jovens, que trabalhavam juntos com as 12 mulheres, sob a direção de Jacó, Raquel fez a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, o que devemos responder quando as mulheres perguntarem a nós o que devo fazer para me salvar? Jesus respondeu: quando homens e mulheres perguntarem sobre o que devem fazer para salvar-se, vós deveis responder-lhes: acreditar neste evangelho do reino e aceitar o perdão divino. Reconhecer pela fé o Espírito de Deus, que está dentro de si e cuja aceitação faz de vós um filho de Deus. Não lestes as Escrituras onde diz: no Senhor tenho a retidão e a força? E também onde o Pai diz: a minha retidão está próxima, a minha salvação já se manifestou, e os meus braços envolverão meu povo. A minha alma ficará em júbilo no amor do meu Deus, pois ele me agasalhou com as vestes da salvação e cobriu-me como um manto da sua retidão. Acaso não lestes também sobre o Pai, que o seu nome será conhecido como o Senhor da nossa retidão? Retirai as vestes sujas daquele que só assim se considera virtuoso. E vesti esse filho como um manto da retidão divina e da eterna salvação. Para sempre é verdade que o justo viverá na fé. A entrada no reino do Pai é totalmente livre, mas o progresso, o crescimento na graça, torna-se essencial para se continuar no reino. Nesse texto, Jesus estava citando escritos do primeiro e segundo Isaías, de Jeremias e de Abacuque. Jesus não via as escrituras como viam os rabinos. Ele reconhecia que, apesar de conterem pensamentos elevados e aspirações do povo judeu, também as escrituras tinham elementos que não representavam o caráter e os ensinamentos do Pai Celestial. Por isso, Jesus escolhia os melhores ensinamentos para o seu evangelho do reino. Jesus afirmou que as escrituras são obras de homens, alguns santos e outros não. Embora sejam falhas e humanas, elas ainda representam a melhor coleção de sabedoria religiosa e verdade espiritual da época. As escrituras são sagradas porque registram os pensamentos e atos de homens buscando Deus, expressando seus conceitos de retidão, verdade e santidade. Mas as escrituras são para instrução religiosa e orientação espiritual. Não são obras de historiadores ou filósofos. Continuou falando Jesus: a salvação é dádiva do Pai e é revelada pelos seus filhos. A aceitação pela fé da vossa parte faz com que compartilheis da natureza divina como um filho ou uma filha de Deus. Pela fé sois justificados.
Pela fé sois salvos, e por essa mesma fé avançais eternamente no caminho da perfeição progressiva e divina. Pela fé, Abraão foi justificado e tornou-se sabedor da salvação por meio dos ensinamentos de Melquisedeque. Em todas as épocas, essa mesma fé salvou os filhos dos homens, mas agora um filho veio do Pai para fazer com que a salvação fique mais real e aceitável. Um momento. Acho que é o microfone aberto. Por gentileza, poderia fechar seu microfone? Quem tiver o microfone, obrigado. Vamos continuar. Resumindo essa afirmação final, Jesus disse: não podeis comprar a salvação, não podeis adquirir a retidão. A salvação é uma dádiva de Deus, que a retidão é o fruto natural da vida que nasce da filiação ao reino. Não sereis salvos porque viveis uma vida na retidão. Antes, deveis viver uma vida na retidão porque já fostes salvos, porque reconhecestes a filiação como uma dádiva de Deus e o serviço no reino como a suprema delícia da vida na terra. Quando os homens acreditarem nesse evangelho, que é uma revelação da bondade de Deus, eles se conduzirão voluntariamente ao arrependimento de todos os pecados conhecidos. A compreensão da filiação é incompatível com o desejo de pecar. Os crentes do reino têm fome de retidão e sede de perfeição divina. Agora vamos ver o ponto das lições à noite. Nas argumentações noturnas, Jesus falou sobre muitas questões. Durante o restante dessa viagem, antes de reunirem-se todos em Nazaré, Jesus ele examinou o amor de Deus, sonhos e visões, malícia, humildade e brandura, coragem e lealdade, música e adoração, serviço e obediência, orgulho e presunção, perdão em relação ao arrependimento, paz e perfeição, maledicência e inveja, mal, pecado e tentação, dúvidas e descrença, sabedoria e adoração. Os apóstolos mais antigos estando longe, os grupos mais recentes de homens e de mulheres entraram mais livremente nas conversas com o mestre. Depois de passar 2 ou 3 dias com um grupo de 12 evangelistas, Jesus ia juntar-se a outro grupo, sendo informado sobre os locais de permanência e sobre os movimentos de todos esses trabalhadores por intermédio dos mensageiros de Davi. Sendo essa a sua primeira viagem, as mulheres permaneceram grande parte do tempo com Jesus. Agora vamos ver esse interessante episódio da permanência em Nazaré. Nessa sexta-feira à tarde, Jesus caminhou pela cidade de Nazaré, sem ser observado nem reconhecido. Passou pela casa da sua infância e pela oficina de carpinteiro, e permaneceu cerca de meia hora na colina em que tanto gostava de estar quando era menino. Desde o dia do seu batismo, feito por João no Jordão, o Filho do Homem não tinha um tal fluxo de emoção humana mexendo com a sua alma. Enquanto descia a montanha, ele ouviu os sons familiares da trombeta, anunciando o pôr do sol, exatamente como havia tantas e tantas vezes ouvido quando era um menino crescendo em Nazaré. Antes de retornar ao acampamento, Jesus caminhou até a sinagoga em cuja escola havia estudado. E então permitiu à sua mente muitas reminiscências dos dias da sua infância. Naquele dia, bem cedo, Jesus havia enviado Tomé para acertar com o dirigente da sinagoga a pregação para Jesus no serviço do sábado pela manhã. Os habitantes de Nazaré tanto ouviram sobre as obras do seu antigo carpinteiro que ficaram ofendidos, porque ele nunca havia incluído a sua própria aldeia de nascimento em qualquer das viagens anteriores de pregação. Haviam de fato ouvido sobre a celebridade de Jesus, mas a maioria dos cidadãos estava zangada, porque ele não tinha feito nenhum dos grandes trabalhos
na cidade da sua juventude. Assim, o mestre encontrou-se em meio, não a uma recepção de boas-vindas à casa paterna, mas decididamente em meio a uma atmosfera hostil e de muita crítica. Mas isso não era tudo. Os seus inimigos, sabendo que devia passar esse dia de sábado em Nazaré, e supondo que ele iria falar na sinagoga, haviam contratado um bom número de homens grosseiros e rudes para fustigá-lo, para criarem complicações de todos os modos possíveis. Então, a atmosfera em Nazaré era crítica, e com inimigos contratados para criar complicações. Os amigos mais idosos de Jesus haviam falecido ou deixado Nazaré, e a geração mais jovem ressentia-se da sua celebridade com muito ciúme. Eles não se lembravam da sua devoção à família do seu pai e o criticavam por não visitar os seus familiares casados. A atitude da família de Jesus contribuía para esse sentimento indelicado. Alguns judeus ortodoxos até criticaram Jesus por caminhar rapidamente para a sinagoga naquele sábado. Então, Jesus enfrentou uma recepção hostil em Nazaré, onde os padrões morais eram baixos. Então, o serviço do sábado. Esse sábado foi um lindo dia e toda a Nazaré, amiga e inimiga, apareceu para ouvir esse antigo cidadão da aldeia falando na sinagoga. Muitos da comitiva apostólica tiveram de permanecer do lado de fora da sinagoga. Não havia lugar para todos que haviam vindo para ouvi-lo. Jesus, tomando o rolo, levantou e começou a ler no Deuteronômio. Pois este mandamento que eu vos dou neste dia não está oculto para vós, nem distante de vós. Não está no céu, de modo que vos possais dizer: quem irá até o céu, lá em cima, em nosso nome, para trazê-lo até aqui, até nós, de modo que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Nem está mais longe do que o mar, para que possais dizer: quem irá até o mar trazer o mandamento até nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Não, a palavra da vida está muito perto de vós, está mesmo na vossa presença e no vosso coração, para que possais conhecê-la e obedecê-la. E depois de parar de ler a palavra da lei, ele procurou Isaías e começou a ler. O Espírito do Senhor está em mim, porque ele ungiu-me para pregar as boas novas aos pobres. Ele enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e a recuperação da vista aos cegos, para colocar em liberdade os que estão feridos e proclamar o ano das boas-vindas ao Senhor. Jesus fechou o livro e, depois de entregá-lo de volta ao dirigente da sinagoga, sentou-se e começou a pregação ao povo. Começou por dizer: hoje estas escrituras estão cumpridas. E então Jesus falou durante quase 15 minutos sobre os filhos e filhas de Deus. Muitas entre aquelas pessoas ficaram contentes com o que ouviram e maravilharam-se com a graça e a sabedoria de Jesus. Agora vamos ver o ponto da rejeição em Nazaré. Jesus viu-se cercado na sinagoga por uma grande multidão de inimigos seus, misturados a uns poucos dentre os seus próprios seguidores. E em resposta às perguntas grosseiras e aos escárnios sinistros, ele replicou, não sem uma leve ponta de humor: sim, sou filho de José, sou o carpinteiro, e não estou surpreso de que me façais lembrar do provérbio: médico, cura a ti mesmo. E que vós me desafiais a fazer em Nazaré o que ouvistes que eu fiz em Cafarnaum. Mas eu vos convoco a testemunhar que até mesmo as Escrituras declaram que um profeta pode ter honrarias, mas não na sua própria terra, nem entre os do seu próprio povo. Mas eles o acotovelaram e, apontando-lhe dedos acusadores, disseram: achas que és melhor que o povo de Nazaré?
tu te afastaste de nós, mas o teu irmão é um trabalhador comum e as tuas irmãs ainda vivem entre nós. Conhecemos a tua mãe, Maria. Onde estão eles hoje? Ouvimos coisas importantes sobre ti, mas percebemos que não fazes nenhum prodígio quando voltas aqui. Jesus respondeu a eles: eu amo o povo que reside na cidade onde eu cresci. E eu me rejubilaria de ver todos vós entrando no reino do céu. Mas não sou eu quem determina as obras de Deus. As transformações feitas pela graça vêm em resposta à fé viva daqueles que são seus beneficiários. Jesus teria controlado com benevolência a multidão e teria efetivamente desarmado até aos inimigos violentos, não fosse por um erro tático de um dos seus próprios apóstolos, Simão Zelote, que com a ajuda de Naor, um dos evangelistas mais jovens nesse meio tempo, havia reunido um grupo de amigos de Jesus no meio da multidão e, assumindo uma atitude beligerante, havia notificado aos inimigos do mestre para irem-se dali. Jesus havia muitas vezes ensinado aos apóstolos que uma resposta suave afasta a ira, mas os seus seguidores não estavam acostumados a ver o seu amado instrutor, a quem com tão boa vontade chamavam de mestre, ser tratado com tanta descortesia e desdém. E assim, sob a liderança dos mercenários, esses rufiões apoderaram-se de Jesus e empurraram-o para fora da sinagoga, até a beira de um precipício em uma colina próxima, onde eles tinham a intenção de empurrá-lo da borda para que morresse na queda. Mas no momento em que estavam para dar-lhe o empurrão para a beirada íngreme abaixo, Jesus voltou-se subitamente para os seus captores e, encarando-os, calmamente dobrou os braços. Ele nada disse, mas os seus amigos ficaram mais do que atônitos quando, à medida que ele andava para frente, a multidão abria-se e permitia que ele passasse sem ser molestado. Deixaram Nazaré nesse domingo pela manhã e, viajando por estradas diferentes, todos finalmente se reuniram em Betsaida, ao meio-dia, na quinta-feira, 10 de março. Reuniram-se mais como um grupo moderado, sério e sem ilusões, de pregadores do Evangelho da Verdade, e não como um bando de cruzados entusiasmados e triunfantes que a tudo quisesse conquistar. Então, essa foi a apresentação. Aqui está o conselho para todos os assistentes a essa palestra, essa aula da Escola Urantia, e também para todas as pessoas que vejam esse vídeo no futuro. Leia o livro de Urantia. Aqui você tem o endereço para acessar gratuitamente o livro de Urantia, e também pode baixar o livro desse endereço. Então, queridos amigos, para finalizar, eu só gostaria de voltar para esse acontecimento e perguntar para todos vocês o que vocês acham. Por que as pessoas pararam de empurrar Jesus quando ele calmamente dobrou os braços e as pessoas começaram a abrir seu caminho, as pessoas começaram a abrir caminho para Jesus passar sem atacá-lo, sem fazer nada a mais. Então, qual vocês acham que é a causa dessa ação de Jesus e por que seus inimigos não fizeram nada para ele? Deixaram ele sair e ir embora. Obrigada pela atenção. Obrigada, Dini, pela Obrigado, Dini. palestra, pela apresentação muito linda. Então, Obrigada. agora está aberta aí a pergunta. Aqueles que Bom, quiserem comentar. eu vou dizer o que eu penso, né, sobre isso. Boa noite, Dini, boa noite a todos.
tem uma frase no livro Durante que diz que o que um filho criador deseja simplesmente é. Então, parece óbvio que aquele não era o momento de Jesus entregar a sua vida. E ele disse que entregaria a vida dele da forma que ele quisesse, assim como ele entregaria de vontade própria, ele também a retomaria. E isso fortalece ainda mais o meu argumento, né, quando eu digo que Jesus escolheu o momento e hora para se entregar. Eu entendo que aquele dia lá, que ele antecipou a ceia para quinta, que ele ficou no Monte das Oliveiras esperando os soldados, aquilo estava dentro de um plano que ele estava disposto a se submeter. Então, naquele momento ali, ele não se submeteu. Assim como em outros momentos, ele foi alertado que os policiais estavam chegando, ele fugiu pelos fundos, entrou num barco e atravessou o lago, foi para uma região que não era da jurisdição daqueles soldados. Então, me parece que naquele momento ali, o filho criador simplesmente não se submeteu àquilo e ele, com a autoridade que ele tem de um filho criador, eu creio que o seu poder, a sua imponência, a sua imposição postural até fez com que aqueles homens retrocedessem. Bem interessante. Eu penso também que alguma coisa assim deve ter sucedido. Então, o que eu me pergunto é, foi o poder inerente a Jesus que acalmou as pessoas, ou talvez também todos os seres que estavam ali, os anjos, não sei, pode ter sido alguma coisa assim. Caio, pode falar. Dini, muito boa apresentação, parabéns. É, eu tenho uma opinião assim como Neemias, mas baseado em outras coisas. Eu me lembro que alguns trechos do livro de Dante é dito que toda a vida de Jesus existia um supracontrole dele de não permitir que o Jesus divino tomasse posse do controle das ações do Jesus humano. Tá? E é dito bem assim que eles acham impressionante como existia uma submissão do Jesus divino ao Jesus humano. Então, não acredito que tenha sido algo sobrenatural que tenha acontecido, apesar que isso é uma conjectura possível de ser feita, né? Por uma questão de escolha de hora, etc. Mas imagina, Jesus poderia ter utilizado a sua própria imponência humana e as suas características humanas para fazer qualquer coisa que um humano bem versado poderia fazer, né? Por exemplo, se ele quisesse argumentar na defesa dele como um tremendo advogado, eu tenho certeza que ele seria o melhor advogado do mundo e poderia fazer isso usando todas as táticas de negociação, influência das melhores possíveis, né, que uma pessoa poderia ter, tá? Mas também acho que muitos das pessoas ali eram covardes e temerosos. E Jesus mesmo disse que muitas vezes a violência, a questão de você não ser tolerante, né? Ele de verdade ele são máscaras para outras coisas, né? Uma inconstância no que você acredita, um medo, né? Alguma coisa assim. Então eu sinceramente acho que com uma imponência, mesmo uma ação corporal, né? Ele se mantendo íntegro e as pessoas vendo que ele não está sendo afetado por aquilo, né? Talvez tenha chocado as pessoas e tenha aberto o espaço para que ele passasse, tá? Isso tão assim, eu acho que algumas coisas são realmente
coisas humanas, né, capacidades humanas. Se lembrem que alguns dos espiões que o Sinédrio tinha mandado, e que estavam lá para ouvir as palavras de Jesus e encontrar problemas no que ele falava, alguns espiões se converteram. Inclusive, chegavam para o Sinédrio e falaram: olha, eu nunca ouvi alguém falar do jeito que ele fala, com a certeza que ele fala, né? Então, eu acho que o máximo que Jesus talvez tenha se apossado de poderes tenham sido poderes naturais que um ser humano poderia ter se apossado. Obviamente que isso é uma conjectura, pode ter acontecido um montão de coisas, mas a crença que eu tenho nesse episódio e em outros também. Obrigada, Caio. O que mais? Então, é interessante que ele cruza os braços, né? Parece. Faz essa posição. Mas eu creio, e seus inimigos se afastam, abrindo um corredor para ele passar. Então, eu creio que essa força humana mesmo, que Jesus tinha através, lógico, essa sua ligação, né, com Deus, né? Ele mesmo era Deus, né? Sabia, mas essa sua com o Pai Universal, de fazer de todo o coração a vontade de Deus. Então, isso também transparece na pessoa humana, por mais que a gente não, né? Por mais que a gente não queira ver, por mais que eles não quisessem ver, mas eles viram o poder de Jesus ali. E esse poder, ele não precisou ser violento, ele não precisou falar nada, ele precisou eles perceberam essa força que a gente sabe vinha do Espírito, né, de Jesus, e que faz parte do humano também, faz parte que a gente vê, né, nas pessoas assim, todo o amor e toda a força de Deus que há nelas, a gente percebe, e foi isso que eles perceberam, e realmente não era a hora dele, né, e se ali o livro não fala, porque se falasse que os anjos tinham, né, ou que Deus, eles teriam colocado no livro, mas não falaram ali em nenhum momento, então eu creio que foi a própria força de Jesus ali, né, como homem, e a força que vem de Deus, lógico que Deus é que nos dá. É isso. Obrigada, Lilian. Hélio, pode falar. Pois então, qualquer coisa que se diga é meramente especulativo na medida que o texto é omisso. Mas vale a pena considerar as circunstâncias que deram causa a essa atitude violenta da população. Jesus estava sendo cobrado porque tinha realizado feitos em Cafarnaum e em outros lugares, e porque não estava realizando os mesmos feitos na sua cidade onde ele tinha crescido. Então, a expectativa da multidão era que ele realizasse prodígios e estavam desapontados porque ele não estava realizando prodígios. Mas o que eu acho que incitou a população foi o fato dele ter feito a leitura dos escritos de Isaías. Ele começou com Deuteronômio, ele chegou nos escritos de Isaías que, a rigor, estava falando ou profetizando dele mesmo. Então, ali o pessoal deve ter dito, é heresia. Ele não fez nenhum feito extraordinário e ainda vem dizer aqui que Isaías estava profetizando sobre a pessoa dele. Mas vamos para a tua provocação, que eu quero te cumprimentar. Gostei da tua provocação. Eu sou um tipo provocador e gostei da tua provocação. A verdade é o seguinte, o texto começa dizendo, eu vou ler rapidamente, Jesus ter controlado com benevolência a multidão e ter efetivamente amado até inimigos violentos. Então, o relatador está dizendo que Jesus tinha credenciais, capacidade
competência suficiente para dominar qualquer rebelião. Mas aí aconteceu na sequência. Não fosse por erro tático, está aqui a palavra erro, dos seus próprios apóstolos, Simão Zelote, que com a ajuda de Naum, dos evangelhos mais jovens, nesse meio tempo havia um grupo de amigos de Jesus no meio da multidão, e assumiram uma atitude beligerante, destaque beligerante. Ou seja, aquela população se sentiu provocada por Simão e por Naum. Jesus não fez nada que chamasse a ira desse povo, não foi o fato da leitura do texto de Isaías, mas eu acabei de dizer. Mas não, no nível de população. Porque a população irada com Jesus e pretendendo matá-lo, jogando do precipício, mudou de ideia. O que Jesus fez, segundo o texto, poderia desarmá-los, poderia removê-los da sua intenção assassina. Pois Aí, seu microfone está com um problema, Hélio. Não conseguimos ouvir bem certo o que você está falando, sai tudo cortado. eu sou um microfone está me ajudando. Obrigado. Fica para a próxima. Obrigada, Hélio. Às vezes pode ser duas, o, o celular e o computador juntos, pode ser que possa fazer com que aconteça essa interferência. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? O que me chama bastante atenção, porque é uma coisa bastante diferente, né? Nós não tínhamos o conhecimento, ou se o evangelho, se ele fala alguma coisa, não sei se você vai colocar mais alguma questão, mas já me adianto, que é sobre o grupo das apóstolas, né? Vamos dizer assim, o grupo de mulheres. Então, isso faz com que a gente descubra realmente que existiu esse grupo de apóstolas, né? Que o Evangelho, eu acho que fala alguma coisa sobre esse grupo de mulheres, mas não tem essa importância, vamos dizer assim, que Jesus, elas vão pregar e elas vão fazer a parte de evangelização como os apóstolos, né? Ou quase da mesma maneira deles. E elas se sustentam elas mesmas, dão um jeito, né? Nossa, é muito legal, porque Jesus coloca assim, as mulheres em, vamos dizer, em pé de igualdade, que a gente fala, né? Com ali os homens, que elas têm as mesmas capacidades de evangelizar. E hoje em dia se fala muito da mulher ter esse mesmo lugar, principalmente na Igreja Católica, né? Que ela não tem. E até eu estava dizendo assim, que tal elege uma papisa, né? Já imaginou a surpresa para todo mundo? Porque, inclusive, as mulheres que estão na igreja católica, eu não sei de outras igrejas, mas elas mesmas argumentam, as teólogas que hoje existem, né? O quão necessário é que a figura da mulher seja mais valorizada, elas mesmas reivindicam, né? Chegará o momento, quem sabe não ainda, mas chegará o momento. E o livro de Urântia já nos adianta, né? Que Jesus mesmo escolheu essas 10 mulheres. Interessante. É 12, interessante, no caso. sim, 12, finalmente foram 12. Mas eu queria saber, não está no livro, eu procurei, não achei. Eu queria saber o que foi dessas mulheres. Eu sei que elas estiveram até o fim
com Jesus, que nenhuma delas fugiu, que nenhuma delas negou, mas o que aconteceu com elas não está. E eu queria muito saber qual foi o que aconteceu com elas, aonde elas foram. Talvez elas tenham voltado para suas famílias, para sua casa, e continuado algum serviço, não já no nível que era quando estavam com Jesus, mas não há informação. Parece que no futuro, algumas delas foram perseguidas e mortas também, né? Assassinadas, né, Jânio? Junto com alguns apóstolos que sofreram martírio, né? Logo antes mesmo da fuga de Jerusalém, né? E antes da destruição no ano 70, né? Delas, acho que já eram idosas na época, ou tinham idade, e foram perseguidas também. Acredito que muitas delas sofreram martírio, né? É possível, sim. É, outra coisa que achei muito interessante é como uma das mulheres, deixa eu ver o nome dela, só um momento, Marta, era irmã de André e Pedro. Então, três membros da mesma família trabalhando como evangelista, dois homens e uma mulher. Isso achei, não tinha reparado nesse detalhe, maravilhoso. E também a esposa de Pedro, ela foi uma grande mulher. Ela finalmente acompanhou o marido, ela foi também morta, ela foi tirada aos leões, não é? Uma coisa assim? Alguém se lembra do Sim. detalhe de... Eu me lembro, é isso mesmo. Eu lembro. Aham. Foi sim, atirada aos Vamos, leões. vamos lá. A esposa de Pedro, ela foi atirada aos leões num jogo, né? Acho que um dia depois da crucificação de Pedro. E outra mulher que fala o destino é da esposa de Tiago, que fala no livro que ela, quando Tiago foi crucificado, ela ficava embaixo da cruz falando para ele, vai, prega, prega, e ficava incentivando ele a pregar até o último momento. Então, dessas duas eu me lembro que fala, o livro de Urântia fala do destino. Não me lembro das outras. Interessante. Alguém mais? Alguma pergunta, algum comentário? Sobre o fato das mulheres terem sido, por um tempo, consideradas para trabalhar na obra do Evangelho, mas depois que Paulo disseminou suas ideias sobre as mulheres, seus prejuízos contra as mulheres, essa foi a causa principal da... estou procurando, eu tenho aqui uma informação, só um momentinho, sobre as mulheres. O assunto de Paulo, como ele... claro, ele não conheceu Jesus, né? Então, ele teve muitas virtudes, muita coisa boa ele fez, mas também ele introduziu seus próprios prejuízos, seus próprios problemas, e essa é uma das coisas que prevaleceram ao longo dos séculos e até hoje, nessa atitude das muitas religiões cristãs, especialmente a católica, com as mulheres. Eu soube que o Papa Francisco, que faleceu há pouco, ele estava nomeando mulheres em cargos, posições importantes na igreja. Na administração, mas eu acho que ele perdeu uma oportunidade enorme ali de todo o clérigo alto,
médio para alto da igreja segue sendo de homens. E ele fez muitas coisas boas, mas eu particularmente fiquei um pouco frustrado de ver quão conservador ele foi, apesar de ter colocado, sim, mulheres em vários lugares administrativos importantes dentro do Vaticano, dentro de entidades dentro do Vaticano, né, e mais cargos executivos, instituições dentro do Vaticano que ele fez, mas no sacerdócio não houve mudança. E seria espetacular ver um corpo de bispas na Uhum. igreja, né? Não existe um bispado feminino na igreja, alguém que possa virar uma papisa, por exemplo, em algum momento, não existe, né? E isso é uma daquelas coisas que realmente vem dessa parte meio retrógrada que tem ali um dedo de Paulo junto. Mas eu acho que não é só de Paulo, eu acho que é de toda a comunidade daquela época. Existia, era meio natural, né, que a mulher não tivesse em certos ambientes ou que não realizasse certas funções. Na Bíblia mesmo, muito pobre ali do trabalho delas, né? Outra coisa, por exemplo, eu fiz primeira comunhão na igreja, tudo, e desde criança eu achava um absurdo. Eu estava na igreja, eu achava um absurdo os padres falando e dando conselhos aos casais na vida de casados deles, e eu ficava pensando assim, meu Deus, o que que esse cara está falando? Nem casado ele é, né? E como uma pessoa que não é casada consegue falar com propriedade de uma vida em relacionamento, né? São dessas coisas para mim que não encaixa e são frutos dessas percepções aí, muitos também vindos de Paulo, que acabaram ficando, né, na igreja cristã, né? É uma pena, eu espero que algum papa novo que vem aí consiga reformar essa parte, principalmente da participação das mulheres no clérigo, né? No sacerdócio mais alto da igreja. Sim, esse é bem difícil para mudar os costumes e as tradições. Eu soube de um sacerdote argentino que conhecia o livro Durante, estudava o livro Durante. Isso que estou falando já há como mais de 20 anos. Ele, nas suas homilias, não sei qual é a palavra em português, desculpe, em espanhol é homilia, quando ele falava no púlpito, ele falava muita coisa do livro, né? Ele promoveu a participação de mulheres nesse falar do púlpito, de ler e comentar escrituras. Ele foi perseguido de uma forma horrível, ele foi censurado, foi atacado de muitas formas, acusado de coisas horríveis, de destruir a igreja, foi realmente muito, muito triste. Eu penso, agora mesmo há um cardeal falando que Francisco destruiu a igreja, que destruiu... Uhum. Não sei se vocês estão cientes disso. Francisco era leitor e estudante do livro Durante, era realmente. Eu tenho um vídeo do Francisco falando da oração de adoração e explicando exatamente o conceito do livro Durante sobre adoração. Uau! Compartilhe com a gente, Jane, depois, viu? Eu vou compartilhar, sim, Por favor. lá no grupo. Olha, Ele está Jane, eu não sei, mas eu senti assim que muitas das ações dele estavam muito sintonizadas com a religião verdadeira, o não julgar, o acolher, independente de rótulos, né? É que essa era a função da igreja, a última de verdade era acolher. E eu imagino que sim, ele poderia ter sido um bom leitor do livro, porque ele seguia muitas coisas,
disso, né? É muito legal se você tiver material que eu tenho interesse em saber. Tenho. E também sei o presidente da Associação Urântia da Argentina, o nome dele é George Wilkins. Ele tinha um problema de saúde, precisava assistir ao hospital com certa regularidade. E um sacerdote argentino, Jorge Castelli, ele também estava na mesma sala que ele, na mesma periodicidade de assistência. Então, Jorge levava o livro de Urântia e estava lendo aí todo o tempo, pois são muitas horas que ele precisava estar no hospital. Então, o sacerdote um dia perguntou: você está lendo a Bíblia? Então, Jorge disse: não, estou lendo o livro de Urântia. Então, eles começaram a conversar. Jorge falou do livro de Urântia, o que era o livro de Urântia, o ensinamento que continha, a história do livro de Urântia. Então, ele deu um livro físico para o sacerdote. E o sacerdote começou a ler, e esse sacerdote era um teólogo, seminarista, e também tinha conhecimento científico. Quando ele leu o livro de Urântia, ele achou tudo perfeito, tudo ficou assim para ele. Então, ele começou a ser um sacerdote diferente do que mencionei antes. Ele começou a compartilhar conceitos do livro Durante, sem mencionar que eram do livro, com os estudantes, não sei o termo, desculpe, talvez Lilian ou Henrique possam ajudar. Pode falar em espanhol. A palavra é seminarista. Seminarista é a mesma palavra em A português. mesma, perfeito, E muito obrigada. homilia é sermão. Sermão, isso, obrigada. Esse sacerdote começou a introduzir conceitos do livro para o seminarista, e nos cursos que ele dava para formar sacerdotes. Então, muitos seminaristas na Argentina foram formados nos conceitos básicos, maravilhosos do livro. Então, eles já se conheciam há um tempo, se conheceram durante bastante tempo, o presidente da Associação Argentina com esse sacerdote Castelli. Então, um dia, George Wilkins perguntou para George Castelli, o sacerdote: olha, nós devíamos dar um livro para o Papa Francisco, para que ele conheça. E o Castelli disse: ele conhece, ele é leitor do livro. Mas como você sabe? Perguntou. Eu sei porque há um padre, Poli, o apelido dele é Poli, o sobrenome dele, que também é leitor do livro Durante e conversa regularmente com o Papa sobre o livro e os ensinamentos. Então, eu vi o Francisco falar, é evidente que ele sabe. Ele tem conceitos básicos, essenciais do livro que não são bíblicos. Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos, vou compartilhar no grupo, para vocês verem essas coisas. Estão em espanhol, mas acho que dá para entender. Se tiverem dúvidas, eu posso traduzir para vocês qualquer coisa. Mas sim, ele foi um bom ensino. E respondendo ao que você falou, Caio, sobre o que Francisco poderia fazer, eu penso que ele fez tudo o que podia. Agora, Imagino que tem muita resistência, né? Muita resistência dentro da igreja, muita politicagem. Tudo isso. É complicado. Então, muito complicado. Então, eu penso que ele agiu com prudência, indo lento, aos poucos, como exemplo, o exemplo que dá a revelação sobre esse faraó Akhenaton.
Isso, Ignat. Que quis fazer reformas muito rápidas, né? Essa, E nesse sentido, eu acho que você está certa, Jane, porque o jeito do livro de Urântia é não expulse nada ou fale contra coisas que são contrárias, né? Simplesmente ilumine mais as verdades. isso, E com o tempo, esse crescer do entendimento do que é verdadeiro expulsa automaticamente o que é errado, né? E pensando nesse sentido, eu concordo contigo. Ele acabou seguindo essa linha. Ele iluminou, né, as verdades dentro da igreja. E ele fez bem isso, né? exatamente. Outra coisa bem interessante que fez São Francisco, desculpe se estamos desviando um pouco o tema, mas acho importante, foi como ele recebeu e tratou as pessoas de outras fés, como ele falava das outras religiões, ele falava que todos somos filhos de Deus, incluindo as pessoas de qualquer religião, ateus e também todos. Ele falava assim, todos, todos. Não coloque uma alfândega na porta da igreja, ele dizia. A igreja deve estar aberta para todos, a igreja é para todos. Ele tratava de eliminar aquela coisa de casados, divorciados, fora daqui, qualquer coisa, pecadores, assim chamava ele. Não, que a igreja, ele estava, entendo eu, tentando acomodar ou adaptar o ensinamento do reino dos céus, que é para todos, que todos somos filhos de Deus, claro, com as salvedades, as especificações de que para entrar no reino tem certas condições, né? Mas a porta está aberta, vem quem quiser, como falava Jesus, né? Ele tentava, ele teve houve uma testemunha muito comovedora de um periodista judeu que foi recebido e tratado como um igual por Francisco, e o periodista teve que dar a notícia da morte do Papa Francisco, e ele deu a notícia chorando, pois o Papa Francisco, sendo ele judeu, tinha dado a ele uma responsabilidade muito grande em um projeto de criação de umas escolas, o projeto se chama Escolas, SCH, escolas, para crianças que não têm acesso à escola. Então, em todo o mundo está trabalhando, esse é um grupo de pessoas que trabalha sem fins lucrativos. Muito interessante, muito bom. E esse judeu foi nomeado pelo Papa como um dos responsáveis dessa iniciativa. Conversou muitas vezes com ele. Ele demonstrou nos atos, na realidade, muito amor. E isso foi o que as pessoas perceberam, o amor que ele dava. Então, eu acho que ele foi um sincero seguidor de Jesus, sincero praticante dos ensinamentos da revelação, pois ele falava como quem tem experiência. Concordo, Jane. Uhum. Alguém mais gostaria de perguntar, fazer algum comentário? Especialmente o tema das mulheres, as mulheres que Jesus escolheu, como ele, isso eu acho maravilhoso. Ele escolheu e foi uma das melhores evangelistas, aquela mulher que era a última coisa na sociedade, que era Maria Madalena. Jane, vocês falaram que as mulheres eram como os apóstolos. Eu acho que não. Eu acho que elas eram mais que os apóstolos. Porque os apóstolos, eles ainda tinham, pelo menos fica evidente em várias partes do livro, aqueles preconceitos típicos de judeus com os gentios, com os samaritanos. E eu não
não tenho segurança de que até o fim da vida deles, eles acabaram se desfazendo de todos esses preconceitos, tá? E parece que eles acabavam ficando mais ali nas cidades e essas coisas. As mulheres entravam nos lugares que eles não iam, nos lugares de gente rejeitada, nos Isso. piores lugares, né? E resgatava justamente aqueles que Jesus falava que eram os que o céu ficaria mais feliz de ter dentro do reino, que eram as ovelhas deserradas. Então, eu não acho que eles foram iguais, os apóstolos. Eles fizeram mais. Elas fizeram talvez um trabalho que acabou ficando escondido, né, nas Uhum. escrituras, mas um trabalho importantíssimo, né? E Uhum. obviamente que aqueles que são salvos, né, do Vale das Sombras, renascem na luz com um espírito renovado, né? Foi o que Sim. aconteceu com Maria Madalena. Então, acho que foi importantíssimo, quiçá mais importante que os apóstolos, o trabalho que eles fizeram. Que lindo. Gostei muito do que você falou, Gabriel, pois elas, eu penso que é uma qualidade das mulheres, especialmente mulheres que sofrem, que as mulheres temos a capacidade, se não a experiência, pelo menos a capacidade de ser mães. Ser mãe é uma qualidade especial, pois precisa de muita tolerância, muita flexibilidade. Essas mulheres, elas foram a esses lugares como locais de pecado, como fala o livro, elas entraram sem problema lá. Os homens não podiam, não poderia. Elas sabem se doar, né? A questão de ser mãe é isso, é uma doação constante, né? Uhum. E se doar de coração, né? Sem querer nada em troca, né? É uma coisa que é mais natural na mulher principalmente que tem filhos, né? É mais natural do que no homem, isso, né? Que Então, lindo. sim, imagino que é uma doação diferente, realmente é uma capacidade diferente. Isso. Que lindo. Muito obrigada, Gabriel. Alguém mais? Moacir, pode falar. Está fechado o seu microfone. Estou ruim de pontaria aqui, mas, viu, Janaína? Eu moro numa cidade aqui, tem várias pessoas aqui que são da mesma cidade, de Curitiba. Eu gostaria de dizer o seguinte: no bairro das Mercês, em Curitiba, bairro bem próximo ao centro de Curitiba, existe uma igreja lá, Nossa Senhora, a igreja dos Padres Capuchinhos, e é uma igreja muito tradicional aqui em Curitiba. Eu fiz a primeira comunhão lá, fui crismado e tal. E eu só queria dizer o seguinte, com relação às freiras, pra você ter uma ideia, eu estudei também nesse colégio, que é bem próximo a essa igreja, das Mercês, e na época era só um colégio. Uhum. Eu até estudei lá, daí fui convidado a sair do colégio. Não vou explicar o motivo. Eu era menino, tinha 10 anos de idade, porque as freiras eram muito rígidas. Ela chegava a dar bolo na mão dos alunos, assim, era terrível. E daí eu não gostava muito daquilo e eu fui convidado a sair do colégio. Mas, independente disso, eu quero dizer o seguinte, que do lado dessa igreja tinha esse colégio das freiras, do lado desse colégio, as freiras iniciaram o Hospital Nossa Senhora das Mercês, que hoje é uma referência não só no Paraná e no Brasil. É um
um hospital, aí a maioria das pessoas que são de Curitiba conhece. Além desse hospital ser uma referência, hoje eu não sei se pertence a ela, mas foram elas as fundadoras desse hospital. Além disso, também, eles fundaram um colégio que chama-se Lar das Meninas. E eles pegavam meninas que eram problemas assim e davam guarida a elas, educação e tudo, que também é próximo a esse colégio e essa igreja. Então, se nós formos fazer uma soma aí a igreja dos Padre Capuchinho, que era um convento não, como é que chama? Quando é para homem convento Seminário. não é de Seminário, mulher. Hã? seminário, seminário. Seminário. Seminário praticamente acabou, só existe a igreja hoje. E o que as mulheres, as freiras, fizeram, existe até hoje lá, que é o hospital, que é o Lar das Meninas, e o colégio também, que hoje transformou-se num, também não sei bem o quê, mas foi enorme o trabalho dela. Então, como o Caio estava falando, as mulheres, e nada mais nada menos são as freiras, né? Elas tinham mais essa participação na parte administrativa, etc. Claro que o próprio clero, eu acho que dava uma guarita ou uma ajuda para elas, mas eu conheci bem elas, viu? Elas eram, no bom sentido, terríveis, no sentido de fazer alguma coisa, né? É espetacular o trabalho delas. E, além disso, ainda tinha, um pouco à frente, Medalha Milagrosa, que era um outro colégio de freiras que também, não sei bem a função da Medalha Milagrosa, mas eu acho que o colégio das freiras, onde elas faziam sua como é que se diz? Iam se formar em freira lá, né? Mas só quis dizer isso para que quem for de Curitiba ficar sabendo disso, que é muito importante. Obrigado. Obrigada, Moacir. Alguém mais? Eu queria falar uma coisinha também. Pode. Eu, quando o Papa Francisco foi nomeado Papa, e diante daqueles protocolos todos que ele não quis respeitar, sapato cor-de-rosa choque, morar no melhor lugar do Vaticano, foi no lugar mais simples, então, e principalmente o nome escolhido, Francisco, né? Eu também sou muito franciscana, eu, assim, me encantei com ele. Eu falei, nossa, até que enfim chegou um Papa para acabar com certos protocolos. E eu me encantei muito com ele durante um bom tempo. E eu sou católica de origem, né, familiar, e embora eu entenda bem que os dogmas nem todos eu tenho que levar em consideração, mas assim, aí eu tenho muitos amigos padres. Aí eu conversando com um deles, eu falei assim, eu não gosto mais do Papa Francisco. Ele falou, mas por quê? O que que ele te fez? Falei, para mim nada, mas os comentários todos que a gente ouve a respeito dele, que ele agora virou petista, isso e aquilo, eu como sou da direita, né? Aí ele disse assim para mim, mas você já se colocou no lugar dele? Você deixaria de receber alguma pessoa se você fosse papa? Aí caiu a ficha na hora. Aí eu lembrei do Henrique que fala muitas vezes, todas as vezes, que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Aí me caiu a ficha, eu falei, nossa, eu me pus no lugar dele, eu falei, eu tenho que receber. Ao contrário, principalmente os piores elementos aí é que eu tenho que receber mesmo, porque são eles é que estão precisando muito mais do que os que já andam na linha, né? Então, eu passei a considerá-lo novamente. E agora a gente recebe muita coisa a respeito
do papado dele, a gente vê que ele realmente ele fez muita coisa boa. Claro, ele como humano não é obrigado porque Papa, a acertar 100%, mas que ele realmente mudou muita coisa e realmente a gente percebe, sim, muita coisa do livro de Urântia, né? Muitos ensinamentos, muitas colocações, né? Então é isso. Eu hoje realmente amo ele de novo. Que lindo. Só isso. Pois nós são os doentes que precisam do médico, né? É como Jesus falou, ele veio para os pecadores. E a missão de qualquer servidor do Pai, servidor sincero, é ajudar especialmente aqueles que não estão bem com Deus, alguma coisa assim. Amigos queridos, passo a palavra para a nossa querida Lilian. Obrigada, Dini. Obrigada, viu? Obrigada. Por essa aula e por toda a explicação, tudo que você nos explicou também sobre o Papa, né? Então, a igreja. E, e esperamos a semana que vem para a segunda parte, que certamente será muito boa como essa. Muito obrigada. E agora eu vou passar para Sueli, vai fazer vai fazer, Sueli? Claro, vamos fazer o Aham. sorteio, sim, O lógico. sorteio. Uhum. Epa, vamos fechar aqui. Aí, você pode só, por favor, ler os nomes para mim? Tá bom. Uhum. Pode Eita, falar. Aí eu vou compartilhar antes, senão depois eu esqueço de novo. Peraí. Ah, Então, vamos lá, pode falar. Caio, Henrique, Dini, Não. Não me inclua, por favor, eu já tenho muitos livros. tá bom. Aham. Zé Rodrigues, Também não, por favor. Angele, Bernadette, Fernando, Ivanil, Mantovani, Pode retirar o meu também, Lilian. Ganhei tá. a semana passada. Leopoldo, Liane, Maria Lanes, Nemias, Ronald, Sandal, só. Se faltou alguém, avisem. Eu não fui Moacir, né? eu não fui incluso nessa relação, Ah, mas eu mesmo que fosse, eu gostaria que tirasse. Como eu tá, não entrei, Então, Moacir. Tá bom. Tá certo, então? tá certo. Vamos lá, boa sorte, pessoal. Eita. Caio. Caio, Ah, parabéns. ótimo, que eu estou doando os livros. Eu já tinha doado o outro quando eu recebi. Ótimo, obrigado. Aham. Parabéns. Então, você pode, se quiser, mandar o endereço direto da pessoa que a gente manda para ela. Ou para Tá você bom. mesmo, tanto faz. Manda Tá para bom? mim aqui, aí eu entrego em mãos, prefiro. Ah, Sueli, tá lá, tá legal. Combinado. esses livros que a escola tem doado não são encadernados, não, né? São todos brochura, né? Capa fina, né? Tinha algumas, tinha uns capaduras, mas eu acho que a gente já doou todos, agora é só brochura, só capa fina. Ok. Uhum. Tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada a Então, todos tá pela bom. presença e nos vemos a semana que vem. Semana que vem, para Combinado. falar sobre superstição. Muito Opa, interessante. Obrigado a Vamos lá. todos. Jenny. Obrigada, boa Obrigada. noite. Boa boa noite. noite. Noite a todos, Dini. obrigado. E até semana que vem. Boa noite a Até. Até todos. semana que vem. Jenny, não esquece de compartilhar com a gente, viu? Vou compartilhar Material. sim. Vou compartilhar. Obrigado. Boa Obrigada. noite. Um Obrigada. abraço. Tchau. Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Boa noite.
Bernadette, eu coloquei teu nome? Não lembro. Nossa, eu acho que eu esqueci. Mas na próxima você entra. Se eu esqueci, me desculpe. Boa noite a todos.